Olá, amigos, muito boa tarde. Sexta-feira, 21 de setembro de 2018. Estamos iniciando o programa 2018, Ano da Transformação, porque mudar é preciso, aqui da Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré, Ondas Tropicais. O programa de hoje, eu vou receber aqui uma pessoa que ele é formado em Engenharia Civil, em Direito e também é economista. E ele gosta de se apresentar para as pessoas a quem ele se dirige, como um caboclo do Amazonas. Natural aqui da cidade de Manaus, ele está colocando seu nome pelo Partido Verde para que os senhores possam avaliá-lo na disputa eleitoral do próximo dia 7 de outubro, onde ele pretende ocupar uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu estou falando de Afonso Luiz Costa Lins Júnior, conhecido como Afonso Lins. Boa tarde, candidato, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu de estar aqui na Rádio Baré, no teu programa, falando um pouquinho sobre política, sobre essas eleições de 2018 que se aproximam para o próximo dia 7 de outubro, e nós somos candidatos a deputado estadual com o número 43222. Afonso Lins, você é atual presidente do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas. Sou licenciado ou não? Sim. Você está licenciado do cargo. E aí também ele é defensor público do Estado do Amazonas, onde trabalha desde a sua fundação. Eu sou engenheiro da Defensoria Pública. Engenheiro da Defensoria Pública. Aqui como funcionário. Eu sou engenheiro da Defensoria Pública. E isso... Obviamente, você bacharel aí em três faculdades bem distintas, né? O coloca aí como uma pessoa devidamente preparada para representar um estado, representar um município ou até um país, para exercer essa função aí de deputado estadual, qual é o seu pleito. Então, a minha primeira pergunta é: por que Afonso Lins quer ser deputado pelo Estado do Amazonas? Bem, na verdade, não é um pleito nosso, na verdade é um pleito dos profissionais que chegaram à conclusão de que nós precisamos de um representante, a engenharia precisa de um representante na Assembleia Legislativa. Então a gente tem o apoio do grupo da agronomia, da pesca e florestal e, além disso, ambiental. Para quê? Para que nós possamos representar o profissional da engenharia na Assembleia Legislativa, dar uma visão mais tecnológica, né, para a Assembleia Legislativa, até porque nós temos muitos assuntos, setor primário, da qual é a nossa bandeira, mas também tem o escoamento do setor primário, que precisa de tecnologia. Fui superintendente do DENIT, então a gente conhece também as estradas, e você verificou que a gente tem um pleito de criar uma secretaria só para cuidar das hidrovias, dos portos e também das estradas do estado do Amazonas. Eu sempre falo o seguinte, Afonso, hoje, o próprio nome do programa diz, né, nós precisamos mudar, e as pessoas entendem, nós não queremos mudar pessoa, nós queremos mudar conceito, né? Nós queremos mudar, eu acho que esse é um clamor público, não é do Oswaldo, não é do programa, a gente ouve muito a população e eles querem justamente uma mudança na maneira de se fazer política. E eu creio que hoje nós temos aqui, pelos inúmeros candidatos que passaram aqui conosco, a gente sente também esse desejo de mudança. Você, além de todos esses projetos que estão aí numerados aqui, que são propostas suas para fazer, no aspecto político, o que você acha que deve ser mudado na maneira de fazer política nesse país? Olha, na verdade a gente tem batido a porta de pessoas, e a primeira pergunta que eles têm nos feito é se nós já temos mandato.
Quando a gente responde que a gente nunca foi parlamentar, eles dizem, então eu converso com você. Você pode entrar. Então você já percebe a intenção de mudança por parte da população em geral. Isso não só na capital, mas no interior também. Eu tive o prazer de conhecer os 61 municípios do interior do estado, fora a capital. Na capital, inclusive, ano passado, a gente era o ouvidor do município e nós desenvolvemos um projeto chamado Prefeitura Mais Presente, onde a gente levou o serviço todo da prefeitura e alguns serviços também do governo do estado e fomos ampliando isso de acordo com o que a gente ia visitando. Então, de sábado sim, sábado não, nós estávamos nos bairros da cidade de Manaus atendendo as pessoas. E lá nós também aprendemos a conhecer as lideranças também do município, mas as verdadeiras lideranças, porque a gente ia para a reunião e algumas delas diziam que eram lideranças, mas na ação você já percebia que não eram bem lideranças. Né? Era o toma lá da cá. Se diziam lideranças, mas não eram bem lideranças. Então a gente foi conhecendo esse métier todo. Nós atendemos, o ano passado já, nós atendemos mais de 90 mil pessoas, ações nossas que nós atendíamos mais de 6 mil pessoas no sábado de 8 da manhã a meio-dia, então era muita gente atendida, mas ali você percebe a necessidade realmente da população, dos serviços da prefeitura, do governo do estado e até mesmo do governo federal. E ali também você percebe que o governo, em geral, ele precisa se aproximar da população e esse é o nosso intuito. A gente quer ser deputado também para solucionar esse tipo de problema e fazer com que o ente público esteja mais próximo a pessoa, as pessoas, né? E aí se você for discorrer sobre os assuntos como educação, saúde, segurança, aí você vai pegar o dia todo aqui porque os problemas são imensos e a gente precisa de uma atuação mais próxima por parte dos parlamentares a tudo isso. E a gente tem alguns projetos, por exemplo, a gente já foi diretor de habitação da Urban, né, antiga empresa. Agora tá tocando tudo agora, Estão todos falando aqui. Todos falando São aqui. as pessoas que estão interagindo aqui com o programa, direto na nossa página, e até de forma eletrônica eles querem participar do programa. E realmente como é ao vivo, acontece isso, né? Então, Vamos lá. deixa eu até aproveitar, te cortando, você pode participar do programa através do WhatsApp 98415-2544 ou direto na página do Amazon Play no Facebook e fazer seus comentários, suas perguntas ou seus questionamentos para o candidato Afonso Lins, que está aqui sentado à minha direita. Isso é bonito, né? Sentado à minha direita e está aqui trazendo as suas propostas para a sua candidatura, caso seja eleito deputado estadual. Desculpa. Bem, nós temos um projeto que seria a engenharia pública. O que seria a engenharia pública? A engenharia pública nada mais é do que, do mesmo modo que a gente tem a defensoria pública, que hoje o Estado paga um advogado para aquelas pessoas que não têm recurso para se defender junto à justiça, a gente também quer ter um engenheiro ou um arquiteto, um tecnólogo ou um técnico pago pelo governo para quê? Também para a gente dar assessoria às pessoas que precisam, por exemplo, para construir a sua casa. Quais são os problemas que a gente lida o dia a dia? Eu sou engenheiro da Defensoria Pública, então a gente trabalha com o quê? Com vistoria, com perícia, e a gente, dia a dia, a gente sabe dos problemas que a população tem com relação às suas construções. Bem, primeiro problema qual é? É a titularidade do terreno. Então, primeiro assunto é o engenheiro resolver o problema da titularidade do terreno da pessoa. Depois, projeto. E aí nós teríamos 10 projetos básicos, onde as pessoas escolheriam um dos projetos e o profissional iria lá e adaptaria esse projeto àquele terreno. Logo após isso, o que precisa ser feito? Ele precisa construir, precisa comprar o material. Aí não tem dinheiro para comprar o material. Então o que ele tem que ter? Tem que ter acesso às linhas de crédito, Banco do Brasil, a FEAM, Banco Bradesco, etc, etc. E aí o que acontece? Como ele tem a titularidade do terreno, então isso fica fácil de ser resolvido, o próprio profissional se incumbe de ir atrás da solução. Com essa solução, ele já tem o material, já tem o projeto, já tem a titularidade da terra, então começa a construção da obra.
Você sabe que hoje nós temos, claro, profissionais bons, mas tem profissionais ruins também. E normalmente no dia a dia acaba sendo enganado no desvio de material, etc, etc. Então, como tem um técnico acompanhando, você não vai ter esse tipo de desvio. E não só isso, você vai pagar só aquilo que for necessário para a tua construção, porque também tem um orçamento todo feito pelo técnico. Então, você vai economizar recurso para a construção. Logo após isso, concluída a obra, o que precisa? Do habite-se. Então, normalmente as pessoas no Amazonas todo, na cidade de Manaus toda, não tem habite-se. E isso você sabe que na hora de você vender, você acaba perdendo recurso. Por quê? Porque basicamente o valor do teu imóvel cai 50% na tua revenda. Então, o que acontece? Você tendo o habite, você ganha valor também, agrega valor ao teu imóvel. Isso é muito bom. E logo após você estar na tua casa já pronta, você também tem alguns ganhos, como por exemplo, você não vai ter rachaduras, que é o que eu sempre vejo nas obras que a gente fiscaliza pela Defensoria Pública, também a gente vê muita infiltração. E eu queria até abrir um parêntese, porque nós fizemos um trabalho, um laudo pericial, por parte do Viver Melhor. Então nós fomos responsáveis pela ação que a Defensoria Pública deu entrada contra o governo do Estado, contra a Caixa Econômica, para quê? Para que haja uma solução nos imóveis do Viver Melhor, que realmente estão cheios de problemas construtivos. E nós tivemos coragem... E a construtora não está sendo penalizada? Também a construtora. O responsável técnico também? Também a construtora, né? Está no processo. E a gente teve a coragem de assinar como engenheiro da Defensoria Pública, porque a maioria dos engenheiros não queriam assinar, natural, e a gente até hoje ainda sofre algumas represálias com relação a isso. Tive muito problema na eleição do ano passado do CREA, onde falavam muito sobre esse assunto, mas a gente tem que ter coragem na vida e saber quando tem que ser justo também, né? Então a gente sabe que o problema existe e precisa ser solucionado, e as pessoas que não têm recurso para que isso seja feito, a Defensoria acaba protegendo essa população. Ou seja, o corporativismo passa longe do CREA. Com certeza, na nossa administração. É tão comum, né? A gente vê em algumas categorias o corporativismo agir. Afonso, uma curiosidade, você disse que essas suas andanças pela rua, quando as pessoas se dirigem normalmente a você, pergunta se você está dentro de um mandato ou se você já é político por natureza. Mas... só se eu estiver enganado, a sua família já está na política há algum tempo aqui, que é a família Lins, né? Eu queria que você esclarecesse isso aí, por favor. Deixa eu te falar, as pessoas me perguntam muito isso também, onde eu vou, principalmente no interior do estado, na capital também. Bem, o sobrenome da pessoa é o último nome da pessoa, correto? O meu nome é, como você falou, Afonso Luiz Costa Lins Júnior. Então, meu sobrenome é Lins, correto? Se você for pegar, por exemplo, o Átila Lins, como é o nome do Átila? Átila Sidney Lins de Albuquerque. Qual o sobrenome dele? Lins de Albuquerque. Pois é, mas o último nome é Albuquerque, então o sobrenome dele seria Albuquerque, correto? Isso. Só que antigamente, como é que se conduzia uma eleição? As pessoas tinham que escrever o nome. E aí você escrever o nome Albuquerque no interior seria muito complicado, não é verdade? Então optaram pelo Lins, que é menor, só são 4 letras, e aí foi ficando Lins. E eu sempre brinco na exposição das pessoas, dizer, olha, o original somos nós, porque eu sou Costa Lins, então meu sobrenome é Lins. Então, quer dizer, a minha pergunta, o seu Lins não tem nada a ver com a família completamente política diferente. de Lins. Inclusive, né? eu vou relatar com relação à faculdade. O meu primo detém a Newton Lins, é meu primo, né? E o Wellington, que é irmão do Átila, que é irmão do Belão, detém a FAMetro, que é outra faculdade completamente diferente. Então são famílias distintas. Meu avô era coletor de impostos no Acre. Minha tia mais nova nasceu inclusive em Boca do Acre, diferente da família deles, que é de Fonte Boa. Pois é, e você pode participar do programa através da nossa página na Amazon Play TV Digital, no Facebook. E a sua palavra aqui já mexeu aqui com outro colega seu, Miqueias Abraão Silva, que diz o seguinte: me disponibilizo a ajudar a desenvolver esse laudo.
Ou seja, você já arrumou mais um colega aí para ajudar sobre esse laudo que você disse. Na verdade, nós temos a PL 112, que é a autovistoria, que tramita que tramitou na Assembleia Legislativa, mas que não houve aprovação, não foi aprovado por parte do governador. É verdade que esse autovistoria ela teve alguns problemas com relação à redação dessa legislação. E a gente, claro, nós somos favoráveis, o engenheiro é favorável a tudo isso, acho que é um mercado para o engenheiro em geral, e a gente tem que ser favorável a tudo isso. Agora nós temos que fazer a coisa bem feita. Então a gente se propõe como parlamentar em fazer o auto de vistoria favorável ao engenheiro, é verdade, mas com alguns cuidados para não haver prejuízo por parte da classe da engenharia em geral, como estava versado na última aprovação por parte da Assembleia Legislativa. Eu vou listar a plataforma que o Afonso está propondo, caso eleito seja, ela vem aqui pontuada em 9 situações, em 9 pontos. Eu vou passar rápido sobre isso, porque realmente tem coisa aqui bastante interessante. O parlamentar, quando ele quer fazer diferente, em vez de ficar dando nome de rua, propondo cidadania, ele consegue fazer. E eu estou vendo que o Afonso aqui, até pela sua experiência profissional, tem 3 diplomas, é engenheiro, é bacharel em Direito, é economista. Ele já disse sobre a engenharia pública, que é uma lei que é para dar assessoria para as pessoas de baixa renda na construção e regularização de imóvel. Depois ele quer lutar para estabelecer um piso salarial do profissional da área tecnológica. Essa é a área hoje fundamental no país, né? Eu acho que hoje a tecnologia ela envolve diversos segmentos, né? São diversas plataformas, e eu não sabia que não existe um piso salarial. Oswaldo, inclusive a nossa bandeira é o setor primário. Então hoje a gente no interior, a gente está com dificuldade de técnicos no interior, né? Nós também temos com relação aos concursos. Normalmente o concurso ele não atende os técnicos, nem tampouco os tecnólogos. Então a gente como parlamentar, a gente vai fazer com que as prefeituras, o governo do estado, eles incluam os técnicos e tecnólogos nos concursos. E além disso, que seja respeitado o piso salarial do profissional, porque a gente, quando o presidente do CREA, a gente entende e entendeu isso, a gente até questionou o edital da prefeitura, por exemplo, de Itapiranga, e até suspendeu porque não obedecia o piso salarial do profissional, né? Mas no interior do estado, a gente acompanha muito o IDAM, e o IDAM está com falta de técnicos em seu quadro. Ainda bem que vai ser lançado agora o edital, o governador entendeu que é necessário e está lançando o edital do concurso público para o IDAM, já lançou para a DAF, então a gente acaba fazendo com que... Suprindo essas necessidades. Exatamente, essa é condição sine qua non para resolver o problema do abastecimento do interior do estado. Porque, não sei se você sabe, Oswaldo, mas hoje 80% do que se consome no estado do Amazonas vem de fora. Então o que acontece? O Amazonas precisa investir pesadamente para produzir. E o interior tem todas as condições, porque a gente tem rodado, principalmente o sul do Amazonas, é bastante fértil o solo e a produção é muito boa, né? Nós temos vários casos e precisamos o quê? De investimento, mas também precisamos de tecnologia para quê? Para escoar toda essa produção, né? Parabenizar o governador, porque tá com os implementos todos comprados, maquinários todos comprados, né? Infelizmente não foi ainda distribuído para o interior. Quero crer que após a eleição isso vai acontecer, e isso acaba alavancando a produção do interior, e eu acho que é importantíssimo. A gente está perdendo muito espaço, né? Inclusive com relação à produtividade, né? A gente às vezes produz bastante, mas a produtividade de estados próximos ao nosso, como o Acre, acaba sendo melhor. Por quê? Porque eles investem em tecnologias e nós não investimos. Precisamos investir muito mais em tecnologia, e a gente, como da área de tecnologia, não tem como defender essa tese como parlamentar. Eu quero continuar aqui nas suas propostas e depois eu quero voltar justamente nesse assunto seu, que são os vetores de desenvolvimento para o estado do Amazonas, principalmente para o interior, que além dos problemas que nós temos de logística, pelas dimensões
continentais que o estado do Amazonas tem, esse fator de desenvolvimento que o setor primário poderia reforçar isso para que os técnicos que são da terra ele possam se formar lá, ficar lá, desenvolver os municípios, ou seja, dar essa nova visão que as coisas querem. A gente tem o extrativismo, nós temos aí o setor de mineração que está travado, ele precisa ser destravado, você tem uma série de coisas. E depois eu vou chegar aqui, já que você que foi do DENIT, então você vai talvez me dar a grande resposta que eu pergunto sempre aqui, que é sobre a nossa querida BR-319, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você diz aqui que quer legislar para que tornar obrigatório o ensino técnico integrado ao médio nas escolas de tempo integral. Que foi exatamente o que você falou há pouco. Que eu disse agora. Exatamente. Permanecer na terra. Exatamente. E é isso que a gente quer. A gente quer que o profissional, né, ele permaneça no município, não procure Manaus, até porque Manaus já está, na verdade já explodiu Manaus, então as invasões, voltaram novamente as invasões. Se você for visitar as invasões, você vai verificar que boa parte das pessoas que estão residindo nas invasões são pessoas que advêm do interior do estado em busca de oportunidade na capital, mas essas oportunidades já não existem mais, até porque o Distrito Industrial, que antes empregava 160 mil pessoas, hoje emprega um pouco mais do que de metade. 60 mil, né? Até menos na metade, isso. 60 mil. Então, o que acontece? A gente já tem que olhar o Estado com outras opções, e aí eu entendo que o setor primário é uma das opções agregadas para que a gente possa fazer com que lá no futuro a gente tenha um Amazonas melhor. Mas, Afonso, eu concordo em todos os sentidos com o que você coloca, porque esse é o nosso pensamento aqui também, mas as coisas só vão começar a mudar a partir do momento em que os governantes passarem a executar, e isso o legislativo pode contribuir muito, com projetos de Estado, não projetos de governo. Então você falou aí do IDAM, que tem só um funcionário em cada... Se a antiga, o que o IDAM veio suceder, que eu me lembro, eu viajava muito para o interior, a Emater, ela tinha um quadro de técnicos excepcionais. A gente via que era uma instituição, era um braço do governo, que tinha apoio, que levava conhecimento técnico justamente com a formação desses profissionais que estavam no interior. Então eu acho que se a gente tiver um projeto de Estado, com certeza, daqui 4 anos, daqui 5, daqui 6 anos, não importa, né? As coisas começam a tomar um novo rumo. Vamos seguir aqui. Propor a lei que cria a política estadual de atendimento à mulher. O que está faltando para complementar o atendimento à mulher, Afonso? Bem, na verdade a gente constatou isso no Prefeitura Mais Presente, onde a gente estava nos bairros e em uma inovação nós levamos atendimento psicológico a algumas escolas. E quando a gente começou a levar esse atendimento psicológico às mulheres, a gente começou a perceber a quantidade de problemas que ainda existem com a mulher nos bairros da periferia da cidade de Manaus, né? Então a gente constatou isso e a gente precisa melhorar de todas as sortes esse problema. E aí vou insistir mais uma vez. A prefeitura, o governo do estado, o governo federal tem que estar mais próximo da mulher. Por quê? Porque realmente ela ainda recebe alguns probleminhas e ela só se abre quando tem um psicólogo próximo dizendo que ela é molestada, que ela tem problemas psicológicos realmente, que tem problemas em casa com o filho, com o marido, etc, etc. Então a gente tem que trabalhar cada vez mais esse assunto e essa é a nossa proposta como candidato a deputado estadual. E eu tenho certeza que ao fazer um levantamento aí, porque ninguém cria... O papel aceita tudo, mas o profissional, quando ele tem zelo, ele estuda o assunto e vai em busca de tudo aquilo que cerca, né? E eu tenho certeza que um dos grandes males desse estado e do Brasil, não é nem daqui não, é do Brasil, a desestruturação familiar, ela passa pela droga, né? Sim. E o Amazonas, por ser um portão de entrada, enquanto nós não ampliarmos esse tipo de ação para coibir isso, a
a gente vai ter esse problema de uma certa forma. A mulher ainda é vista como dona de casa, que tem que cuidar das crianças. E aí o que acontece? Aí entra também as creches. Nós precisamos incentivar para que tenhamos mais creches. Para quê? Para que a mulher tenha tempo para desenvolver trabalho, estudo e etc. Se capacitar cada vez mais, né? Para que ela possa exercer uma profissão e ser independente. E é por isso que a gente acha que tem que caminhar para a independência por parte da mulher com relação ao marido e aos próprios filhos também. Indicar por meio de lei específica a criação de uma secretaria estadual exclusiva para cuidar das estradas, portos e hidrovias. Aqui não tem uma secretaria, mas tem um órgão mais ou menos com essa função, né? As estradas que não estão incluídas, não é isso? Mas que não funciona, né? É. Bem, as hidrovias, eu sempre ouvi prometerem hidrovias e nunca houve qualquer tipo de trabalho com relação à hidrovia. E eu não entendo isso porque eu acho que é uma questão não muito cara a ser implantada. E como as estradas hoje são sinalizadas, por que não os rios, nossos rios, serem sinalizados também? Alguns deles ser dragados para que seja possível se transportar durante o ano todo. E eu tenho sofrido isso exatamente nessa campanha, onde os deslocamentos, a logística do estado do Amazonas é uma logística muito complexa, né? E até mesmo a nossa produção, a gente precisa trabalhar para que a nossa produção seja escoada. Piscicultura, a gente vê muito forte a piscicultura, e cadê o transporte? Né? Cadê o transporte? Mas a piscicultura ela ainda é travada, né? Sim. Tem amazonenses criando peixe em Roraima e em Rondônia. Sim, mas por causa dos entraves. Exatamente, não só dos entraves, mas também do frete, etc, por causa da ração, que a ração ainda é cara. Por isso que optaram um pouco mais para o sul do Amazonas, onde o frete é mais barato e lá se produz mais, por causa do barateamento da ração. Mas nós temos aqui no Solimões, você pega o pescado, está lá o pescado, você pega, e como é que você faz para trazer para a cidade de Manaus? Como é que você faz para levar, por exemplo, para Tabatinga ou até mesmo para a Colômbia, onde o mercado é bem forte? Você tem que trabalhar também essa logística para baratear cada vez mais, para que nós tenhamos uma renda maior com relação a todos esses municípios, que eles merecem mais renda e mais empregos. Desburocratizar o licenciamento ambiental, que hoje é o grande entrave para o nosso desenvolvimento. Na verdade não é só esse, né? Nós temos esse e nós temos o problema fundiário. Hoje são os problemas eu considero que é maior do que hoje. Eu quero até fazer aqui publicamente, porque da mesma forma que a gente cobra, a gente também elogia. E eu quero aqui fazer um elogio público sobre esse assunto aqui do problema ambiental para o secretário estadual Marcelo Dutra, que eu acho que ele tem feito, pelo menos ele tem tentado fazer esse trabalho lá para desburocratizar as licenças ambientais do Estado, tanto pela Secretaria de Meio Ambiente como pelo IPAAN. Não só o licenciamento, mas também ele está implantando novos postos do IPAAN no interior do Estado, e eu sou favorável a isso, porque aonde tiver o IPAAN, o IBAMA não vai entrar. E por que eu falo isso? Porque normalmente os técnicos, os profissionais do IBAMA que vêm de fora, muitos deles não respeitam a cultura amazonense. Então eles acham que o Amazonas é casa da mãe Joana, já vem destruindo, já vem quebrando tudo, e o povo do sul do Amazonas sabe muito bem do que eu estou falando. A PUI está sendo uma das primeiras ações que o Marcelo está implantando e resolvendo. Na verdade, ele já implantou em Humaitá, está implantando em Boca do Acre e também está implantando em Apuí. Isso já vai melhorar muito as ações. Mas você há de convir comigo, você vai concordar comigo, que na cidade de Manaus, por exemplo, quando tem algum problema ambiental, quem é que responde? É a Secretaria Municipal. Quando é estadual, quem cuida é o próprio Estado. Então, por que não fazer isso nos outros municípios? Também nós precisamos trabalhar junto às prefeituras para que as prefeituras não só criem as secretarias municipais de meio ambiente, mas também
crie os conselhos, onde vai ter uma representatividade das entidades e também da população em geral. E isso que é importante. E é isso que se quer ver, porque aí vai acabar com esse negócio de o IBAMA fazer e já vem fazendo, quebrando tudo. Mas, Afonso, eu quero até voltar um pouquinho do que a gente vinha conversando, quando eu falei de projetos de Estado, né? Então, além dos projetos de Estado, tem que ter os projetos de município também. Porque Sim. o grande entrave... Eu conheço uns 4 municípios em que o prefeito não dá a menor bola para o secretário de meio ambiente. Ele tem até a secretaria, mas ele não dá condição nenhuma para realizar trabalho. Então, você sabe disso, você é um cara experimentado, teve cargos importantes e ainda tem aqui no estado do Amazonas, que também é muito mais difícil você mudar a cultura do prefeito no interior do que você mudar uma cultura de um governador do estado. Você há de convir comigo. É porque eles são homens que são voltados única e exclusivamente para o umbigo dele. E o umbigo dele dura 4 anos, que é o mandato, que aí depois ele quer. Então, eu acho que esse é um trabalho que o parlamentar, caso você venha a ser eleito, pode exercer, que você vai estar dando uma grande contribuição para o estado do Amazonas, para o interior, se você conseguir conscientizar prefeitos a fazerem os projetos de município, como eu chamo. Sim, e não, tu estás falando de meio ambiente, eu ainda falo também da área tecnológica, onde os projetos que nós precisamos desenvolver, boa parte dos municípios tem dificuldade, porque se você for atrás, por exemplo, de uma empresa que eu quero contratar para que ela faça os meus projetos, para que eu possa trazer recursos de Brasília para o município, como é que faz? Você, se tiver meia dúzia de empresas, Ótimo. Eu não generalizo não, mas E além de realização de projetos, eu não quero generalizar o que eu disse, realmente eu sei que tem alguns municípios que já têm essa preocupação de criar um corpo técnico na própria prefeitura para fazer projetos continuamente. Mas não podemos esquecer, né, que também tem que prestar conta desses projetos, né, Afonso? Muitas vezes o município fica impedido de tomar novos recursos, justamente por falta de prestação de conta correta. Aliás, você falou em prestar contas, eu lembrei de uma coisa, eu sou ficha limpa. Apesar de todos os cargos que eu exerci, inclusive eu estou como uma 3ª vez presidente do CREA, fui 2 vezes superintendente do DENIT, e o órgão que mais é fiscalizado é o DENIT, porque o TCU está em cima, porque são obras, e a gente nunca teve problema nenhum com prestação de contas, porque a gente versa direitinho os recursos públicos que não são nossos, é do povo amazonense e do povo brasileiro. Muito bem, estou recebendo aqui o Afonso Lins, que é candidato a deputado estadual pelo PV, e ele está aqui trazendo seus projetos, o que ele pretende fazer caso eleito seja, e também nos ensinando um pouco, né, pela vasta experiência profissional que ele tem, pelos cargos que ele ocupou. Eu volto já já com vocês no segundo bloco de 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato. Um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato.
Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Descubra o seu novo mundo. Morada dos Pássaros, na Avenida do Turismo. Morada dos Pássaros, condomínio fechado, cercado com a reserva particular do patrimônio natural. Vigência 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas dias de lazer, com toda a segurança. Morada dos Pássaros. Mais um sucesso SB Imóveis. Rua José Paranaguá, 383, Centro. Telefone 21 29 45 37. No segundo bloco de 2018, ano da transformação, hoje 21 de setembro, sexta-feira, aqui Amazon Play TV Digital e Jornal do Comércio. Recebendo aqui hoje o candidato a deputado estadual, Afonso Lins, que está aqui mostrando suas pretensões de plataforma, caso eleito seja. E nós paramos aqui no problema do licenciamento ambiental. E você diz agora que quer lutar por mais hospitais do interior com atendimento de urgência e de operações de alta complexidade. Eu queria que você nos sintetizasse isso, por favor, Afonso. Olha, primeiramente, o problema de saúde no Amazonas passa pelo CISREG. Uma das coisas que eu mais ouço reclamação é com relação a esse CISREG, que muita gente, eu constato isso, que pouco funciona. Né? Por quê? Porque as pessoas vão lá, se inscrevem, demora às vezes 6 meses para ser atendido, ele já até esqueceu que estava marcado 6 meses depois, e aí acaba faltando inclusive a própria consulta. Né? A gente precisa de alguma alternativa ou modificar esse tipo de sistema, e a gente como parlamentar quer propor melhorias nesse sistema de marcação de consulta, porque está um absurdo na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Com relação ao interior do estado, o que se tem de TFD, ou seja, tratamento fora de domicílio, é muito grande. Por quê? Porque existem problemas no interior e você pega o avião e já coloca a pessoa na cidade de Manaus para ser atendido. Nós temos um problema também grave no interior com relação ao quê?
médicos. Inclusive, é um dos pleitos do interior, é que possa se formar médicos amazonenses no interior do estado, para que não precise ter que trazer gente da Bolívia, gente do Peru, de Cuba, gente de Cuba, da Colômbia, para ser atendido no interior do estado do Amazonas. Nós temos brasileiros, basta que tenha incentivo por parte do governo do estado e do governo municipal para que esses médicos possam atuar no interior do estado do Amazonas, né? E claro, precisa de hospitais nesses locais, nem que seja nos polos, mas nós temos que ter nos polos para que haja um atendimento por parte da população que precisa, merece um melhor tratamento no interior do estado, e esse é o nosso pleito e essa é a nossa proposta como candidato a deputado estadual. É isso que você acabou de colocar, Afonso. E nós temos que colocar alguns adendos nisso. Hoje, a gente vê que muita parte do nosso interior não tem projeto nenhum. Então, o que acontece? O jovem, quando chega aí no segundo grau, quando chega, ele quer vir embora. E é um direito deles, né? Então, se a gente tem uma região onde exista pelo menos um polo de desenvolvimento, para que o pai tenha emprego ou a mãe tenha emprego, ou seja, que a família tenha uma renda familiar, onde esse jovem vai perceber que ele pode, de uma certa forma, vir a inserir a sociedade local e trazendo o crescimento e desenvolvimento da região. Eu cito um exemplo aqui que é muito real. Eu tenho uma ligação com Apuí, eu gosto muito de Apuí. Eu também. Eu conheci Apuí há 30 anos atrás. A cultura é completamente diferente. Totalmente. Mas não é só isso, o problema da cultura. É o problema que lá tem desenvolvimento. Tiveram os pioneiros que chegaram, sofreram, outros foram embora, outros morreram, mas o desenvolvimento sempre foi pujante. E isso nasceram os primeiros filhos de paranaense, de catarinense, de gaúcho, nasceram no município de Apuí e criou o amor pelo local. Então, se você for em Apuí hoje tem advogado que nasceu em Apuí, tem médico, tem dentista, todas as profissões de nível superior voltaram para a terra depois para prestar serviço. Então tem clínica lá espetacular. Eu estive lá uns 2, 3 meses atrás, eu vi, aquilo realmente me deixou bem satisfeito. E eu gostaria de ver isso muito em todas as calhas, né? Principalmente não precisa ser em todos os municípios, mas naqueles que são mais próximos, que são os municípios polo, por exemplo, a gente ter esse tipo de amor à terra, amor à sua origem. Por isso a proposta do ensino técnico, né? E aí o que acontece? Você tendo já um trabalho, você já consegue se sustentar. E tendo um trabalho e você querendo fazer a sua faculdade ou a sua universidade, o que acontece? Você já tem recurso para você mesmo bancar o seu ensino continuado. E aí o que acontece? Também o governo, eu falo com relação ao UEA e falo com relação ao FAM também, e o próprio IFAM, que também está no interior do estado, né? Mas que a gente possa levar cursos de vocação daquele município, coisa justamente que não tem sido feito, né? Eu sei das dificuldades, mas a gente, como parlamentar, precisa propor melhorias exatamente em função disso. Então você tem que pegar, por exemplo, município do Alto Solimões, pesca, então vamos propor técnico em pesca, tecnólogo em pesca, ou até mesmo engenheiro de pesca, né? Lá no sul do Amazonas, por exemplo, florestal, então vamos técnico florestal, tecnólogo florestal, engenheiro florestal. Agrônomo, mesma coisa. Então, o que acontece? A gente vai começar a fazer com que o município se desenvolva, mas desenvolva em função do seu potencial produtivo daquele município. Então você vai formar profissionais com aquele potencial e aí você acaba desenvolvendo não só o município, mas a região, consequentemente o estado todo, e eu volto a insistir, você vai fazer com que o profissional permaneça no interior do estado, porque as pessoas vão concordar comigo, hoje é muito melhor você morar no interior do estado do que morar na capital. Você não tem o estresse da capital, você não tem o trânsito da capital, onde você leva quase 1 hora para poder ir de um lugar a outro. Interior você vai em menos de 5 minutos ou um pouquinho mais de 5 minutos. Então tudo é perto, você às vezes vai inclusive a pé,
né? Então o que acontece? É melhor se viver no interior. Além disso, você come melhor, você come mais barato. Então tudo isso faz com que as pessoas permaneçam no interior e não enchem a capital e tragam problemas para a capital que já está inchada hoje. E a prefeitura já não tem recursos sequer para prover todos os problemas que nós temos hoje na capital. E aí, nos poucos estados da federação onde a capital é maior do que o restante do estado todo somado, é o Amazonas, né? Tanto é que hoje, por exemplo, uma eleição, você tem 55% dos eleitores na capital, 45% no interior. Então a gente precisa fomentar cada vez mais o interior do estado para que a gente possa distribuir a renda do estado do Amazonas e fazer com que o estado seja um pouquinho mais justo com relação à economia em geral. A Conceição Vasconcelos diz o seguinte: estamos precisando de um deputado que olhe para o povo do interior, que nos represente, que seja gente como a gente. O Rafael Valentim: muito bom ver um candidato tão bem preparado para nos representar. E por aí vai, as pessoas que vêm. Itacoatiara está mandando um abraço para você, Urucará também, ou seja, é o Afonso Lins presente aí no interior do estado, e falando com toda a propriedade aí dos seus projetos, que isso realmente você consegue desinchar. Manaus precisa consertar muita coisa, e para consertar não pode aumentar, porque senão aumenta os problemas e não conserta nada. Né? Eu tenho rodado o interior do estado todo. Ontem eu cheguei de Tabatinga, mas eu não fiquei só em Tabatinga. Eu fui até Tonantins, fui de Ajato até Santo Antônio do Içá, e lá peguei uma lancha, fui até Tonantins, e de Tonantins já voltei de lancha para São Paulo de Olivença. Né? Então a gente está percorrendo o interior todo, e nesses locais a gente já procura os técnicos, os tecnólogos, né? Os engenheiros. Para quê? Para que a gente saiba os problemas do município, já para que a gente futuramente, como deputado, possa levar isso à Assembleia, e projetos também para o governo do estado e pleitos ao governador, para a gente possa solucionar esses problemas, que não são poucos, mas praticamente são os mesmos, que são exatamente que eu venho citando, né? Fundiário, eu queria até citar, nós temos um problema em Boca do Acre, onde o polo moveleiro ele quer se desenvolver, e eu acho fantástico que isso aconteça, mas ele esbarra